Bom dia, pessoal. Vamos lá, então? Nós havíamos parado na página 38, heteromorfas. Então, heteromorfas, associação de indivíduos de uma mesma espécie mutualmente vantajosa com divisão de funções. A caravela, por exemplo, do seguinte nome científico, como está aí na apostila, é formada por indivíduos que são morfologicamente diferenciados em algumas funções. No entanto, no entanto, né? No entanto, eles têm características como a flutuação, a sua alimentação, a sua proteção. Então, eles não vivem de maneira isolados, eles estão sempre juntos, né? Em grupos, né? Então, a caravela sempre está em colônias, tá? Então, aqui durante a maré baixa, né? Essa foto aí é de uma caravela que ficou encalhada. Acontece, né? Às vezes baixa a maré e elas ficam na areia, tá? Inclusive é quando muitos se dão conta que elas estão aí. Inclusive, as mesas são letais, né? Elas queimam a nossa pele humana. Se tiver caravela pela frente, fuja, né? As isomorfas, nas colunas isomorfas, os indivíduos são iguais e não há divisão de trabalho. Algumas bactérias, alguns fungos e corais, por exemplo, formam as colônias em forma de massa gelatinosa, produzida por todos os indivíduos. Não há divisão de trabalho. Então, aqui no caso, né, os corais, eles são indivíduos que são iguais e não têm uma divisão de trabalho. Algumas bactérias, alguns exemplos de corais, eles formam, né, as colônias em forma de massa gelatinosa, mas não há uma divisão de trabalho. Relações intraespecíficas e desarmônicas ocorrem quando pelo menos um dos indivíduos sofre algum tipo de prejuízo. Pode ocorrer por competição e canibalismo, tá? Muitas das vezes ocorre pela essa competição e pelo canibalismo, que é o que a gente vai ver agora aqui. Então, ó, a competição intraespecífica. A intraespecífica, ela ocorre em populações de animais da mesma espécie, quando os indivíduos disputam recursos ambientais poucos disponíveis, como alimento, espaço, água, parceiro para a sua reprodução. A competição ela sempre traz algum prejuízo para os componentes, mesmo que seja em gasto de energia e tempo. A competição interespecífica é um fator controlador do tamanho da população por prejudicar o que? A saúde, o sucesso reprodutivo ou até mesmo levar à morte, né? Então, os hipopótamos, por exemplo, é um exemplo de animais que eles competem, tá? Eles competem pelo território, tá? Então, eles acabam um atacando o outro, beleza? E eles disputam esses recursos, esses alimentos, às vezes a água, até o parceiro para reprodução. Então, é uma competição interespecífica entre os hipopótamos. No canibalismo, ocorre quando um indivíduo devora o outro da mesma espécie. O canibalismo é uma forma especial de predação que evoluiu, provavelmente em virtude da falta de alimento ou pela competição por abrigo, alimentos e parceiros reprodutivos dentro da população. Um exemplo é observado em fêmeas do louva-a-Deus, que devoram o parceiro sexual durante a sua cópula. Com esse comportamento, a fêmea ela fica nutrida até o momento da postura dos ovos, o que lhe permite manter-se protegido de predadores, garantindo o seu sucesso reprodutivo. Então, a fêmea do louva-a-Deus, ó, mente religiosa, durante a cópula com seu parceiro sexual, já sem a cabeça, né? Então, durante a cópula, a fêmea do louva-a-Deus, ela devora o seu macho, né? Para que ela tenha energia e para que ela possa, né, ter esse nível de alimento necessário para a reprodução dos ovos que serão desse macho em questão, tá?
coisas da natureza, né, pessoal? Então, continuando ainda, as interações interespecíficas. Então, a gente viu intraespecífica, agora interespecífica. A interespecífica representam as relações que ocorrem entre os indivíduos de espécies diferentes e podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Bom dia, Manu. Bom dia. O professor já tá rolando a aula aqui, tá? Ah, então tá bom. Mesmo sozinho. Mas tá bom, vai na página 39 aí. Eu só fiz a parte da página 38 aí. Eu já me Ok. apressei um pouco mais. Então vamos lá. Estamos na página 39, tá, Thaisa? Bom dia. Página Bom dia. 39. Interações interespecíficas. Só voltando um pouquinho, nós estávamos falando, né, anteriormente falamos sobre as colônias, sobre a sociedade, sobre as colônias. Daí na página 38, eu comentei um pouquinho aí sobre as heteromorfas e as isomorfas, tá? Então nós temos colônias que elas não se diferem, tá? Nas suas características e têm as mesmas funções. Por exemplo, as caravelas, elas têm o mesmo tipo de flutuação, alimentação. Nós temos vários tipos, mas são iguais, todas elas flutuam, todas elas se alimentam dos mesmos itens, tá? E ainda a gente falou sobre as competições, as relações intraespecíficas, primeiro nós falamos, que é o exemplo dos hipopótamos, tá? Os hipopótamos, eles disputam entre si o território, a sua fêmea, né, a água, algo que pode até levar um à morte. Então é uma disputa direta entre as espécies. Aí a gente pode ver até uma foto, ó, eles competindo pelo território, tá? E agora a gente vai dar início aí às interações interespecíficas, tá? Então, interespecíficas representam as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e pode ser harmônicas ou desarmônicas. Então, o termo simbiose, que significa sim, de união, e bios, da vida, tem sido empregado para indicar qualquer situação permanente entre os organismos de espécies diferentes, podendo ser harmônica, positiva, ou desarmônica, né, que é negativa. As relações do tipo mutualismo, comensalismo, inquilinismo e parasitivismo caracterizam esses tipos de simbiose. Então, um exemplo da dificuldade em definir algumas interações ecológicas é o caso do peixe palhaço, que vive entre os tentáculos da anêmona do mar, protegendo-se dos predadores, caracterizando o inquilinismo. Perdão. Se houver aproveitamento de sobra dos rejeitos de alimento da anêmona pelo peixe, a relação vai caracterizar o comensalismo. Se for a anêmona quem aproveita os restos alimentares do peixe em troca do abrigo do mesmo, essa relação será caracterizada como protocooperação. Então, são características, né, de relações mútuas, onde um depende do outro, um vive em função do outro, para ter segurança, para ter alimento, né, para ter uma, um cuidado maior em relação à sua vida, né, dentro no caso aqui, na vida marítima, né? Nos estudos das interações ecológicas interespecíficas, tem se representado o efeito da relação sobre a população envolvidos por sinais de mais, para indicar o crescimento da população, e o sinal de menos quando a população ela é reduzida. Então, ó, representação, menos e menos, interação ecológica, competição. Quando eu tenho mais e mais, eu posso ter um mutualismo para interação favorável e dependência das duas populações. Ainda, protocooperação, quando ambas as populações interagem de forma não dependente, mas favorável a ambas. Eu tenho mais e zero quando é o comensalismo, menos e zero, amensalismo, mais e menos,
predação, os carnívoros, os herbívoros, e mais e menos quando é o parasitismo. Então, são as maneiras de eu representar. Relações interespecíficas harmônicas. As interações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, em que não há prejuízo para nenhum dos indivíduos participantes, são a protocooperação, o mutualismo, o comensalismo e epifitismo, por exemplo. Na protocooperação ainda, eu tenho uma relação na qual as espécies trocam benefícios, mas podem ser isolados. Por exemplo, a relação entre o caranguejo eremita do gênero Pagurus e algumas espécies de anêmona do mar. Esse crustáceo coloca a anêmona sobre a concha vazia, onde vive e utiliza sua substância urticante liberada por ela em seu benefício próprio. A anêmona obtém um alimento abundante e variável por meio da locomoção do caranguejo eremita. Então, aqui é uma parceria, uma protocooperação. Então, eles trocam, né, o seu abrigo, o seu local, né, de maneira que os dois saiam beneficiados, tá? Os dois vêm ter, né, o resto de alimentos um do outro, tá? Então aí é uma troca mútua, tá? Deixa eu só tirar a parte no celular. É uma troca mútua entre os dois para que os dois sejam beneficiados, tá? Então aqui é a foto de um caranguejo eremita, ó, com 3 anêmonas na sua concha, tá? Então ele está com 3 anêmonas em sua concha, um em cada ponta ali para se proteger, né? E todos saem ganhando nisso aí. Outro exemplo desse tipo de relação ocorre entre as plantas e os seus polinizadores, né? Como nós já conhecemos bem. Então, o transporte dos grãos do pólen, feito pela abelha, ele é muito mais vantajoso por ser mais eficiente do que realizado pelo vento. Nesse tipo de polinização, o inseto também é beneficiado, pois aproveita o néctar que a planta produziu. Outro tipo de relação muito interessante ocorre entre algumas espécies de formigas e pulgões. Os pulgões alimentam-se da seiva das árvores e eliminam o excesso na forma de um líquido doce, que é ingerido pelas formigas. A vantagem dos pulgões é a proteção das formigas contra seus predadores naturais, as joaninhas. Essa associação é denominada sinfilia, sim de juntos, né? E filon de grupo, porque são grandes grupos. Então, os pulgões, né? Ele dá o exemplo aí dos pulgões que se alimentam da seiva das árvores, vocês já devem ter visto isso, e eliminam esse excesso na forma de um líquido doce que ainda as formigas se alimentam disso, né? Então, a vantagem, como a apostila mesmo fala, os pulgões é a proteção das formigas contra os predadores naturais, que são as joaninhas, tá? Então, outra cooperação aí. Página 40. Página 40, então vamos lá. Diz assim. Tem uma imagem aí, ó. Ó, a formiguinha cuidando dos pulgões enquanto se alimenta da secreção eliminada por eles. Então não existe, né, uma predação nesse caso, né? A formiga, você pode ver que ela é bem superior ao tamanho dela em relação aos pulgões, mas existe uma cooperação. Então não há interesse nenhum da formiga de ela se alimentar desses animais, pelo contrário, né? Eles se auxiliam. Ó, a relação entre esses determinados pássaros ainda e mamíferos também considerada uma protocooperação. Nesse tipo de relação, os pássaros alimentam-se dos parasitas, né, que são os carrapatos que se fixam na pele dos mamíferos, por exemplo, o boi, o búfalo, o rinoceronte, o elefante, o antílope, ajudando-os a limpar, a livrar-se deles. Então essa é bem característica também, essa protocooperação, onde os pássaros eles se alimentam de todos os animais parasitas, por exemplo, as pulgas, os carrapatos que estão nos animais, né? Então aqui a gente pode ver uma capivara, né? E a ave coletando ali os carrapatos, as pulgas que vêm estar nesse animal, no pelo desse animal, né? Isso é muito característico, a gente vê com frequência isso na natureza, tá?
Ainda eu tenho mutualismo, que vem do mutuário, de trocar, de dar, de receber, que é um tipo de interação em que ambas as espécies se beneficiam, mas a dependência ela é obrigatória e os organismos não sobrevivem de maneira isolada. Então, nós temos os líquens, por exemplo, que são formados pela associação entre as algas e as cianobactérias, os fungos. Outro exemplo de mutualismo é observada na interação entre algumas espécies de protozoários, que vivem no intestino dos cupins, produzindo enzimas necessárias à digestão da celulose. Estes, apesar de se alimentar de madeira, não digerem a celulose. Os protozoários flagelados são também beneficiados, pois obtêm alimento e proteção no interior do intestino do cupim. Esse tipo de relação também ocorre entre mamíferos ruminantes, os bovinos, os caprinos e as bactérias que vivem lá em cima, seu tubo digestório, e são capazes de digerir a celulose presente nas fibras dos vegetais. Os animais se beneficiam dos subprodutos da digestão bacteriana e as bactérias do ambiente favorável, protegido e com temperatura constante e alimento disponível. Nós temos ainda o comensalismo, que é a relação que ocorre quando apenas um participante se beneficia com a associação sem causar prejuízo ao outro. A relação dos abutres, por exemplo, com os predadores é também considerado comensalismo. Um abutre ele se alimenta da carcaça após o predador satisfazer de toda a carne. Então, por exemplo, os urubus também, exemplo disso, né? Então, ó, por exemplo, quando uma associação entre rêmoras e tubarões, tartarugas, raias e até o peixe-boi. As rêmoras possuem uma estrutura parecida com uma ventosa, pela qual aderem ao corpo dos animais. Assim conseguem se alimentar dos restos das presas capturadas, além de ser transportadas por eles, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, nódulos de uma raiz de uma leguminosa, contendo algumas bactérias, né, que fixam o nitrogênio. E essa relação também é considerada de mutualismo. Aqui, né, não diferente, as setas estão indicando as rêmoras presas na tartaruga. No detalhe, mostra a estrutura ventosa usada para a rêmora se fixar ao seu hospedeiro. Caso típico de comensalismo. Então, notem, né, que ela tem uma superfície áspera, né, que permite que ela se fixe ali, né, como se fossem ventosas, junto à tartaruga, se alimentando ali, tá? De algumas impurezas que fazem para ela, né, o bem. Nós temos aqui então agora o inquilismo, que é a associação entre duas espécies diferentes, na qual uma busca pela proteção ou pelo abrigo da outra, como é no caso do peixe agulha, do gênero Phyracer, que ao ser perseguido, comumente ele penetra no corpo do pepino do mar ou em outras, como esponja, corais, em busca de abrigo. Aqui nós temos, ó, o nosso peixe palhaço, né? Muito característico aí pelo filme Nemo, né? Que é a mesma espécie. Eles têm essas características, pode ver que até no filme mostra certinho o local que eles residem, que é no meio dos corais, né? Então, ele é abrigado entre os tentáculos também de uma anêmona aí, no caso, né? Esta é beneficiada com os movimentos do peixe, que se aeram em seus tentáculos, tá? Então, ele fica ali no meio, protegidinho, né? Longe ali de todo o perigo. E todos se beneficiam dessa situação. Nós temos ainda o epiftismo, que é uma interação entre plantas como as bromélias, as orquídeas, algumas samambaias, que vivem sobre outras, presas aos galhos e aos troncos para receber mais luz, sem retirar qualquer tipo de substância da planta hospedeira. Essas plantas são chamadas de epífitas, tá? Então nós temos aqui, ó, diversas plantas com várias epífitas em seus troncos
e galhos. É muito característico você ver, por exemplo, orquídeas, né? Pessoas que plantam orquídeas colocam em anexo as árvores, por exemplo, né? E ali elas se beneficiam, elas enraizam ali e por ali mesmo elas ficam, né? Não só na natureza, como nos lares também, nos jardins, é comum você ver esse tipo de situação. Relações interespecíficas agora que são desarmônicas. Então, nós vimos as harmônicas, agora nós vamos ver as desarmônicas, tá? Na competição interespecífica, indivíduos de mesma espécie ou espécies diferentes vivem em uma mesma comunidade e possuem nichos ecológicos que são parecidos. Promovem disputas pelos mesmos recursos alimentares, a disputa pelos recursos, quando insuficientes, pode atuar como controle da densidade das populações que estão interagindo. Por exemplo, diferentes espécies de pássaros predadores do mesmo tipo de inseto tendem a competir se esse recurso alimentar se tornar escasso. Se há sobreposição de nichos nas populações e os recursos são escassos, a competição pode até eliminar uma dessas populações, o que exemplifica o princípio de Gauss ou o princípio da exclusão competitiva. Então vamos ver o que é isso. De acordo com o princípio de Gauss, duas espécies podem ter o mesmo habitat, mas não podem ocupar o mesmo nicho. Ou seja, na ausência de alimentação, uma espécie vai ter que ceder, né? Ou da maneira positiva, ou muitas vezes de maneira negativa. Competição pelo mesmo alimento, ó. O princípio da exclusão competitiva de Gauss nos leva a pensar que só espécies diferentes poderiam estar em uma mesma comunidade. Porém, é comum encontrar espécies que ecologicamente semelhantes vivendo juntas na mesma comunidade. Nós analisamos as seguintes situações, nas quais espécies semelhantes coexistem. Observe que os recursos são geralmente subdivididos ou distribuídos. Observe no esquema a seguir como as diferentes espécies passeriformes do gênero Esturnella, conhecidas como os gorjeadores, podem dividir nichos alternando a hora e o tipo de alimentação, bem como o período de reprodução que ocorre nas suas épocas diferentes. Essa alocação de recursos permite que as espécies desse gênero se alimentem e se habitem a uma mesma árvore. Então, página seguinte lá, página 42, ó, tem um desenho ali. Então, eu tenho aqui, ó, o gorjeador, tá? Do Cabo Mai, que fica na ponta dos grandes pinheiros. Eu tenho o gorjeador do peito boio, que prefere ficar ali no meio do meu pinheiro. Eu tenho o gorjeador blackburniano, que pega uma extremidade maior, principalmente a extremidade dos dois que estão acima. Eu tenho o gorjeador verde de garganta preta, que já não pega tão o pico, pega ali um pouco para baixo até o meio. E o gorjeador amarelo ceroulo, que caracteristicamente prefere ali o início do meu pinheiro. Então, ó, são áreas de alimentação de 5 espécies de pássaros canouros americanos em um só pinheiro. As áreas coloridas da árvore indicam onde cada espécie passa pelo menos metade do seu tempo de atividade de alimentação. Então, notem, eles mesmos se respeitam, né? De alguma forma, mas se respeitam. O predatismo é a relação em que uma espécie, a predadora, devora outra presa para se alimentar, né? Um ciclo até natural da natureza. Nessa interação, somente o predador ele é beneficiado. É o caso da onça, que devora os mamíferos herbívoros, ou das águias predadoras de outras espécies e de aves ou roedores, por exemplo. Então, o predatismo natural aí do urso, né, se alimentando dos peixes na sua correnteza. Caracteristicamente aí, o salmão, né, e o urso ele adora o salmão, né? O predatismo é uma relação que traz benefícios para o equilíbrio do ecossistema, pois é o mecanismo que regula toda essa densidade populacional, impedindo, então, a superpopulação, tá? Então, é uma maneira de controlar também o ecossistema para que não venha superpopular
as espécies, né? Então é necessário, né? O parasitivismo é a relação em que uma espécie parasita utiliza-se de outra hospedeira como moradia e fonte de alimento. Então, sobrevivendo à custa de substância do corpo do hospedeiro, os parasitas podem ser classificados em ectoparasitas, quando ficam presos externamente ao corpo do animal, como os carrapatos, né, que se prendem ao corpo dos animais para sugar o sangue, ou os pulgões que sugam a seiva das plantas. Os endopasitas, quando ficam dentro do corpo do hospedeiro, então na parte interna, né, por exemplo, os vermes, né, a lombriga. Então, entre plantas parasitas, nós temos a erva do passarinho, que suga a seiva da planta hospedeira, mas também realiza fotossíntese. E por isso é considerado um hemiparasita. Já o cipó chumbo é uma típica planta parasita da flora brasileira. Ele se fixa na planta hospedeira e emite finíssimas raízes os austórios até os vasos das plantas hospedeiras para retirar a sua seiva. Então, plantas cobertas, ó, de uma planta parasita chamada cipó chumbo. Talvez você já pode ter visto ele em algum lugar. Ele também é bem característico, tá? E ele está se alimentando ali, tá? Se alimentando da seiva da planta. Ainda nós temos aqui o amensalismo ou antibiose, que é um tipo de interação desarmônica na qual indivíduos de uma espécie secretam determinado tipo de substância nociva ao desenvolvimento de indivíduos de outra espécie. Então, algumas plantas, como pinos, produzem uma substância que impede a germinação e o crescimento de outros vegetais próximos a elas. Outro exemplo é o fungo Penicillium notam. Ele produz substâncias conhecidas como antibióticos, que impedem o crescimento das bactérias. Nesse caso, essa relação também é denominada de antibiose. Então, é quando algumas plantas, por exemplo, elas produzem as substâncias em outra espécie que impede, por exemplo, a germinação, o crescimento de outros vegetais que estão próximos a eles, tá? Já para quase fechando aí, vamos ver as adaptações defensivas, tá? Então, os animais em geral, eles apresentam alguma morfologia corporal ou fisiologia adaptada às condições do ambiente, clima, tipo de alimento e outros, tá? Essas adaptações os tornam mais bem-sucedidos e com maior chance de sobreviver. Algumas plantas formam espinhos para se defender dos animais herbívoros, no caso da roseira, né, que nós conhecemos bem. Outras produzem substância química tóxica que repele os herbívoros ou produzem substâncias nutritivas para os animais que são utilizados como defensores de predadores, por exemplo, dos pulgões e das formigas. Ou mesmo produzem substâncias para atrair os polinizadores. Para se defender de seus predadores, os animais podem também utilizar alguns recursos de disfarce, como a camuflagem, o mimetismo e a coloração de advertência. Então, os animais, como já sabemos também, eles precisam, né, trabalhar a sua chance de sobrevivência. E para isso, eles se camuflam, eles têm algumas substâncias, às vezes, no seu próprio corpo que fazem com que eles consigam se defender dos predadores, tá? Algo que fazem que eles venham se disfarçar no meio ambiente, tá? Desde a sua cor, desde um líquido, desde um pequeno veneno que para um animal pode ser nocivo, tá? Então, ele tem a sua maneira de se defender, isso é natural. Por isso, pessoal, a gente levanta aqui, quando o ser humano ele vai até a natureza e ele é ferido, a verdade é porque ele está no ambiente do animal e não o contrário, tá? É o ambiente do animal. Então ele tem os modos de se defender, até porque o ser humano ele é um predador nato, tá bom? Então, ó, camuflagem. O animal possui forma
ou cor que se confunde com o ambiente. Assim, dificulta toda a sua localização pelo predador. A camuflagem em predadores os ajudam a se aproximar da presa sem ser percebido. Então, aqui a gente vê um cavalo marinho pigmeu, né, que habita nas regiões do Oeste Pacífico e mede cerca de 2,4 centímetros de comprimento. O cavalo marinho se enrola a cauda ao coral para não ser levado pela correnteza enquanto ele descansa, tá? Então, para ele não virar alimento de outros predadores, ele se camufla, né? Então, você pode ver aí o cavalo marinho, ele, né, em meio aos corais, com cor idêntica, né, para que não venham ser levados pela correnteza e muito menos que nenhum predador venha se alimentar dele, né? A coloração da advertência é um recurso usado pela presa para advertir o predador que possui seu meio de defesa, como sabor desagradável, a liberação de algumas substâncias urticantes ou venosas. Assim, o predador fica advertido de que, caso se alimente daquele tipo de presa, não vai passar bem. Alguns animais que utilizam essa coloração de advertência, por exemplo, as lagartas, as larvas de insetos, né, possuem um sabor desagradável ao paladar dos predadores. Algumas rãs, por exemplo, eliminam substâncias tóxicas através da sua pele. A rã Phyllobates terribilis possui um veneno alcaloide, né? O Moba trocotoxina, que causa parada respiratória imediata. As rãs adquirem este veneno para o quê? Consumir insetos venosos, como o besouro da família Milleridae. Então, ó, essa é uma Phyllobates terribilis, uma rã extremamente venenosa, de coloração amarela, né, bem intensa, tá? O mimetismo ocorre quando os indivíduos de uma espécie se assemelham a animais de outras espécies, que sejam venenosos ou apresentam sabor desagradável quando ingeridos. É o caso da serpente falsa coral, que se beneficia por ser parecida com a coral verdadeira, que pertence ao gênero Micrurus. Então, essa é uma coral falsa, tá? Ela se beneficia, né, dessas suas cores para que, né, quando ingerida, ela tenha um sabor desagradável. Segundo, os predadores da natureza, pessoal, eles conhecem as presas, perdão, elas conhecem os seus predadores. E essa cobra se beneficia por se parecer com a coral verdadeira. E muitos correm dela, mesmo ela sendo, por muitas vezes, até nociva, tá? O que ela tem em si é que ela já tem um sabor desagradável, né, em relação às demais. Mas o importante é que ela se beneficia no caso de ser parecida com a coral verdadeira. Daí os predadores fogem, tá? Porque sabem que a coral verdadeira ela é muito mais, né, nociva. E para fechar aí, nossa última página do dia, hein? Sucessão ecológica. Então, o processo gradativo de colonização de um local no qual, ao longo do tempo, a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera, até o estabelecimento de uma comunidade estável ou de uma comunidade clínicas. Então, ó, vamos lá. Fase da sucessão ecológica. Ó. Nós temos a fase desse processo que pode ser dividida didaticamente em três. Então, nós temos o ESESI, o SERES ou séries e a comunidade clímax. Então, ó, o ESESI é o início da minha sucessão. As séries ou séries ocorrem nitidamente na substituição de espécies. As mais aptas se mantêm, né? Isso é uma seleção natural. E, por final, a comunidade clímax, que é onde os organismos estão já perfeitamente adaptados ao meu local. Então, aqui eu tenho algumas, né, características de flora aí e evolução da mesma, tá? Então, ó, no processo de sucessão ecológica, a variabilidade das condições ambientais diminui e o local se torna mais equilibrado. A matéria orgânica aumenta, assim como a umidade.
tornando as temperaturas mais baixas. A luminosidade dos estratos mais baixos é reduzida, contribuindo para um aumento da estabilidade. Dessa forma, a complexidade estrutural e funcional do ecossistema aumenta graças ao aumento do número de nicho ecológico, da biomassa, das relações alimentares, que evoluem de cadeias para teias alimentares e da biodiversidade da taxa respiratória. Então, à medida que o meu ambiente ele vai se enchendo de vida, mais vida eu terei. Isso é uma consequência como 1 mais 1. Então, ele começa, né, como uma faixa terrestre, algumas plantas pequenas vêm se reerguendo até virar grandes pinheiros, grandes árvores, e quando eu me dou conta, eu tenho uma bioflora muito rica, né? Seja de vegetação e seja com várias espécies de animais. Consequentemente, advém por ter um ambiente rico, né? Onde eu terei muitos insetos, muitos biomas, uma biomassa enorme, né? E uma evolução grande. Tipos de sucessão ecológicas, ó. Conforme o estágio inicial da região colonizada, a sucessão ecológica ela pode ser primária ou secundária. Então vamos lá, ó. Sucessão primária. Ela inicia quando uma região que não apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento dos seres vivos é colonizada por espécies capazes de suportar condições ecológicas hostis, como a falta da água, nutrientes, altas temperaturas. Esses organismos capazes de colonizar ambientes tão inóspitos como dunas de areias, rochas vulcânicas recém-formadas são chamadas de espécies pioneiras. Normalmente são bactérias, fungos e líquens que modificam o ambiente por meio da acumulação de matéria orgânica e nutrientes que formam uma fina camada na superfície da rocha ou da duna. Essa modificação torna as condições mais propícias ao assentamento de pequenas plantas, gramíneas e musgos. Por sua vez, essas plantas também modificam o meio, aumentando a umidade e a quantidade de matéria orgânica, contribuindo para a formação do solo. Além disso, as raízes das gramíneas impedem que o vento ou a chuva provoque erosão no solo e favorecem a chegada de outras plantas e animais. A partir dessas condições, as plantas maiores podem se instalar no solo e alguns animais passam a se estabelecer, até que uma comunidade clímax se forme em equilíbrio e interação para manter centenas ali de anos, né? Nesta fase clímax, forma-se uma comunidade estável, geralmente uma grande biodiversidade. Ainda eu tenho a sucessão secundária, que é quando uma área que já foi habitada, ela sofre algum tipo de agressão, como uma grande queimada, né, que vai deteriorar toda essa área, uma extração da madeira, o abandono de uma área de cultivo. Esse tipo de sucessão ocorre de forma bem mais rápida que a primária, principalmente em regiões de grande umidade e altas temperaturas. Nesse tipo de sucessão, normalmente, as gramíneas são as primeiras plantas a estabelecer no local, seguidas de arbustos e samambaias, depois de árvores grandes. Então, um local que houve uma grande queimada, uma grande devastação, ele pode rapidamente ainda surtir vida, tá? Começa a vir as gramíneas, pequenas árvores, quando você se dá conta que você tem novamente uma sucessão, né, de uma bioflora. E a sucessão ecológica sazonal ocorre por mudanças cíclicas no ambiente ou devido às alterações da paisagem local promovida por interações entre espécies ou em uma comunidade. É observado em regiões onde ocorrem naturalmente as estações do outono e inverno bem definidas. Um exemplo bem característico é o extremo norte americano, né, onde a gente tem definido precisamente as estações, né, tanto de outono como de inverno. O nosso país não entra muito nisso porque nós temos o período chuva e o período seca, né? Nós não definimos muito bem as estações aqui em nosso país. Então, normalmente não passamos pela sucessão ecológica sazonal, né? Normalmente o Brasil, caracteristicamente, ele passa somente pela sucessão primária e hoje, por ter uma grande diversidade, ser muito rico, muito pela sucessão secundária, né? Onde a gente tem grande extração de vegetais e
naturalmente depois vem nascer novamente. Então, a madeira ela é extraída, as áreas são queimadas, deterioradas, e depois, rapidamente, outras vidas já vêm a surgir. Beleza, pessoal? Por hoje vai ser só isso. E daí eu quero que vocês façam a página 45 aí das atividades, tá? Daí na próxima aula a gente começa corrigindo. Beleza? Então tá bom. Beleza, valeu. Brigadão pela Beleza. atenção de vocês e faça a atividade aí, tá? Valeu. Ok. Tchau, Tchau. tchau. Bom. Tchau, Thaisa.